técnicos. Vamos falar então hoje de competências do futuro na era da transformação digital. Eu sou Suzana Matos, atuei durante muito tempo, principalmente nas áreas de gestão de projetos e gestão de mudança, tanto em empresas do ramo de serviço, comércio e indústria, e serviços financeiros. E a última em que eu atuei foi o Banco Santander, quando no início do ano passado, eu me aposentei e aí abri uma empresa que atua agora nas áreas de coaching pessoal, profissional, gestão de mudanças e workshops. Essa empresa se chama Humanagente. Para estar bem preparada para poder atuar nessa área, eu fiz o curso de coaching no Instituto Brasileiro de Coaching e também sou PMP pelo Project Management Institute e sou formada em administração de empresas pela USP. E fiz cursos de pós-graduação em várias faculdades e universidades e atualmente curso pós-graduação em gestão de pessoas na PUC. Eu resolvi atuar nessa área apesar de eu não trabalhar com gestão diretamente com gestão de pessoas ou com recursos humanos na minha carreira, eu resolvi uma coisa extremamente interessante e é o que move todo mundo, na verdade, né? Ok. Vamos então falar. Antes de mais nada, anotem suas dúvidas e observações, porque e mandem via chat para o host, que nos 15 minutos finais dessa palestra, eu vou responder essas dúvidas ou ler as observações que vocês fizeram, ok? Por favor. Bom, vamos começar falando sobre mudança. Nada é permanente, exceto a mudança, já dizia Heráclito. E a gente convive com mudança durante muito tempo, isso não é uma coisa nova nem moderna. Por quais mudanças a humanidade já passou? Pensem um pouco aí, vamos ver se a gente chega em algumas em comum. Muitas mudanças, né? Vamos pensar. Lá atrás, nós tínhamos uma vida de coexistência com a natureza. O homem era caçador-coletor, ele era um caçador, a sociedade de caça, lá nos primórdios do homem da caverna, e assim ele vivia. Já com o andar do tempo, muito tempo depois, 13 mil anos antes de Cristo, nós vemos o início, o embrião do desenvolvimento de uma sociedade agrária, porque se descobriu técnicas de irrigação, técnicas de plantio, se percebeu que existia técnica por trás disso e a agricultura passou a ser o grande meio de subsistência da humanidade. E, nesse sentido, nós passamos por uma sociedade agrária. Qual a principal diferença da anterior? A principal é que antes o homem era nômade, ele vivia mudando de lugar para estar mais perto de onde tivesse a caça. E agora ele se fixou onde ele tinha que fazer o plantio para fazer a colheita depois. Muitas coisas aconteceram naturalmente depois disso, mas em grandes linhas, a próxima grande revolução foi a criação da sociedade industrial, com a invenção da máquina a vapor, da locomotiva, e o começo da produção em série, produção em massa. Depois, nós podemos dar um salto no fim do século XX para a invenção do computador e o início da informação como produto e distribuído em grande escala. Essa, então, chamamos da quarta revolução industrial, que também tem da revolução industrial, que tem seus subitens. A gente vai ver já já. E o próximo grande salto vai ser para a sociedade 5.0, onde nós vamos ter uma sociedade super inteligente e conectada, onde as cidades estarão conectadas, onde todas as coisas estarão conectadas entre si. E o Japão já fez um estudo a respeito e soltou como é que vai ser essa sociedade, tudo conectado, as coisas, a internet das coisas funcionando como nunca,
os carros autodirigíveis, mas mais que tudo, a infraestrutura da cidade trabalhando para o bem da humanidade. Mas esse seria o próximo passo e vamos ver a partir de quando o embrião disso já nasceu, mas é claro, estamos muito distantes disso ainda. Dentro da quarta revolução industrial, que a gente viu lá, nós vemos que a primeira foi impulsionada pela invenção da máquina a vapor, foi lá pelos anos de 1700. Depois nós tivemos uma segunda revolução industrial nos anos de 1800, quando a eletricidade foi a grande vedete do momento. A terceira revolução industrial é considerada já por volta de 1950 ou até um pouco antes, nos anos de 1900, que é a revolução dos dados, da informação, da inteligência de dados. Então, é onde nós estamos vivendo agora. A evolução, como vocês podem notar no mundo de hoje, a evolução, a partir de agora, vocês viram como demorou para chegar até a Revolução Industrial, já demorou para chegar à Revolução Agrícola, depois demoramos para chegar até a Revolução Industrial, e aí cada etapa da Revolução Industrial foi acontecendo, mas agora cada coisa está acontecendo muito mais junto do que antes. O que quer dizer? Que agora a evolução do mundo não é mais linear como era antigamente. A evolução do mundo passou a ser exponencial. Você perde esse fio da meada e você já vai ter que aprender várias versões adiante. Então, essa é a grande diferença das mudanças, das transformações de antes para transformações de hoje. É essa exponencialidade do mundo atual. A ficção científica já é uma realidade. Quem viu filme de ficção científica há algum tempo atrás, muitas coisas se concretizaram. Carros autônomos, computadores que podem aprender e pensar. As máquinas estão evoluindo muito, chegando a um nível de inteligência inimaginável. Tudo está conectado e inteligentemente conectado, né? Isso é o que prevê a sociedade 5.0. Carros, cidades, portos, fazendas e até nossos corpos estarão todos conectados, para o bem e para o mal, tá, gente? Porque tem uma discussão ética a respeito da individualidade das pessoas, até onde vai o individual versus o coletivo, mas é isso que nós estamos enxergando e que nós estamos prevendo e verificando. Muito das coisas já começando a acontecer. Os computadores quânticos, Big Data, internet das coisas, inteligência artificial, robótica, tudo ao mesmo tempo. E uma coisa se juntando por um lado, mas atropelando por outro as outras, e tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, muita coisa para conhecer, muita coisa para entender. Qual que é a diferença das mudanças de antes para agora? Acho que a gente já falou muito rapidamente, mas assim, qual que é a grande diferença? Não é certo dizer que antigamente não tinha mudança. As mudanças acontecem desde lá atrás, com o caçador-coletor, quando ele passou para a sociedade agrícola, e as coisas continuam acontecendo até hoje. Então, é errado dizer que antes era tudo parado, antes não tinha mudança. Mas tem um fator que é muito diferente agora do que era anteriormente. E esse fator é a velocidade da mudança. É como eu falei, não dá nem tempo de você absorver uma coisa, já chega outra, outra e outra. A velocidade é muito. Como fazer para que a gente se adapte a isso, constatando que a gente está vivendo num mundo VUCA? O que é o mundo VUCA, para quem nunca ouviu falar? É o mundo que a gente está vivendo hoje. O que quer dizer o mundo VUCA? É um anacrônimo do inglês que quer dizer o mundo é volátil. Isso quer dizer que ele muda o tempo todo. Para cada atribuição desse mundo novo, nós vamos ter que ter competências diferentes para poder
a viver e conviver nele e tirar proveito dele, inclusive. Então, nesse mundo volátil que muda o tempo todo, nós vamos ter que ter muito mais criatividade e, por outro lado, resiliência para nos adaptarmos muito bem a essas mudanças. O mundo é incerto, difícil de fazer previsões. Quanto mais atrás a gente vai, era mais fazer planejamento era muito mais, não vou dizer fácil, mas era muito mais dava para você bater o planejado com o realizado a quando a longo prazo. Planejamento de 10 anos dava para você, mais analiticamente falando, era mais previsível. Hoje é muito mais difícil fazer isso. Por quê? Porque o mundo é incerto. Então, existe uma dificuldade maior nesse quesito. E o que eu preciso, que competências eu preciso ter para isso? Eu preciso ser mais flexível e eu preciso ser mais ágil. Entender melhor esse mundo incerto que a gente está vivendo. Além disso, ele é complexo. O que quer dizer que ele é complexo? Ele é mais conectado entre si. Um fator que parece não tem nada a ver com o outro lá do outro lado, ele tem influências. Então, existe uma rede de conexão muito maior atualmente de causas e efeitos que às vezes a gente nem pode imaginar. Por exemplo, eu estava lendo outro dia que hoje os principais concorrentes do McDonald's não é o Burger King, é a Netflix. Por quê? Porque as pessoas saíam mais para comer no McDonald's, para ir ao cinema, e agora elas ficam momento, essas conexões não vêm à mente tão facilmente como poderíamos pensar. Então, o mundo é mais complexo, porque existem redes de intersecção de redes que a gente não imagina que aconteceria. Para isso, a gente vai ter que ter mais colaboração e ter uma visão multidisciplinar muito maior, porque as influências são grandes nas partes. E, finalmente, esse mundo é ambíguo, sem respostas precisas. Nós estudamos, acredito que eu que sou baby boomer, mas também as novas gerações, isso não mudou radicalmente na educação e deveria mudar. Nós estudamos em escolas que eles nos ensinaram que existe certo e errado. Você poderia acertar ou errar um problema. A pergunta vinha, mas existia uma resposta certa. Então, nós estamos acostumados em que existem respostas precisas e certas. Só que agora o mundo não é mais assim. O mundo é ambíguo, não é 0 e 1, não é branco e preto, tem muitos tons de cinza no meio. E dar essa ambiguidade é outra incerteza que se coloca ali na equação. Para isso, a gente vai ter que ter mais abertura, mais tolerância e mais coragem, porque enfrentar aquilo que é ambíguo é mais difícil do que enfrentar aquilo que é preciso. Então, esse é o mundo VUCA que a gente está vivendo hoje, certo? É também chamada da era da modernidade líquida. Veja que para alcançar 50 milhões de usuários, o rádio demorou 38 anos, a TV 13, a internet 4 anos, o Facebook 3,5, o Twitter 9 meses, o Instagram 6 meses e o Pokémon GO, aquele jogo que virou mania há um tempo atrás, 22 dias. E cada vez mais as coisas vão ser muito rápidas e é isso que se chama de modernidade líquida. A visão disruptiva é a nova ordem. Qualquer companhia desenhada para ter sucesso no século XX está destinada a fracassar no século XXI, é o que diz David Rose, um empreendedor dos pioneiros do Vale do Silício. Por quê? Porque se essa companhia está desenhada para ter sucesso no século XX, mas não se adaptar a este mundo VUCA, ela vai fracassar no século XXI. Os paradigmas mudaram. E por isso a gente vê no mercado tanto esforço das empresas a se adaptar a este novo mundo, umas com maior sucesso, outras com menor sucesso. É mais fácil a startup ter sucesso porque ela já parte dos novos paradigmas. As organizações já estabelecidas têm um esforço até heróico para fazer essa adaptação, mas precisa quebrar com alguns paradigmas que foram colocados antes. Precisa se adaptar à mudança de uma maneira diferente, enxergar esse mundo de uma maneira diferente. Veja bem, olha, estudando o passado, como é até engraçado hoje, vira até piada, né? O presidente da IBM, em 1943, Thomas Watson, disse:
Eu acho que no mundo inteiro existe mercado para vendermos talvez 5 computadores e olhe lá. Ele mesmo, hein? A IBM, que foi depois a líder de mercado nesse ramo. Olha a previsão que ele fez em 1943. O Steve Ballmer, CEO da Microsoft, em 2007, disse: não tem a menor chance do iPhone conseguir ganhar uma fatia significativa do mercado. Olha só. E a Microsoft teve uma queda no primeiro momento, depois ela conseguiu se revisitar, se reinventar, ela está aí até hoje, mas houve um abalo. A Netflix não está nem no meu radar em termos de competição, disse o CEO da Blockbuster. Acho que todos sabem que a Blockbuster era uma locadora de vídeos, videocassete físicos, que a gente andava na loja, pegava para ver em casa esses filmes. E, e houve um momento em que a Netflix até quis uma parceria com a Blockbuster e a Blockbuster simplesmente renegou. Não viu a oportunidade da parceria com a Netflix. E depois de algum tempo, com o advento do streamer, a Blockbuster faliu e fechou. E o Richard Jones, que é dono de uma série de uma cadeia de hotéis, entre outros, em 2014 falou: nós não percebemos um efeito direto do Airbnb em termos de diminuição de movimento de nossos hotéis. Acho que eles não estão impactando em nada nosso negócio. Será que ele diria a mesma coisa hoje? Então, essa visão das empresas e essa visão que a gente pode ter hoje é difícil, olhando para o futuro, o que, que pode acontecer. Por isso, a gente tem que estar mais aberta, ver que o mundo está VUCA e que muita coisa pode acontecer que está fora do nosso radar. Respeitar as possibilidades. E as pessoas? Vamos pensar no futuro do trabalho? Muitas profissões, hoje até é engraçado a gente ver essas fotos, nem existem mais, né? Operador de bonde, o acendedor de lamparina, os postes na rua, o entregador de leite, a telefonista. Mas, assim como não existem mais essas profissões, muitas outras deixarão de existir no futuro. Vocês conseguem pensar em algumas? Dá uma pensadinha, escreva aí do lado umas 2 ou 3 que vocês acham que não vão existir mais essas profissões no futuro. Tem algumas óbvias. É, é, secretária, recepcionista, agências de viagem, carteiro, contador, operador de telemarketing, caixa de banco, lojas e supermercados. Essas são algumas que são ditas que no futuro, não existirão mais. Mas devem existir muitas outras que a gente nem está no radar e que isso poderá vir a acontecer. Então, tanto na esfera das organizações como nas esferas do trabalhador, ou até nas esferas pessoais, grandes mudanças continuam acontecendo e exigem uma atuação forte de nossa parte. Eu vou colocar um filme aqui. Se o som não estiver bom, não se preocupe, que é só uma música. A mensagem toda está no próprio filme, ok?
Bom, vocês viram como isso tem uma cadeia e influencia tudo, né? E as competências do futuro? As competências exigidas aos profissionais também estão mudando, de acordo com esse mundo VUCA? É claro que estão, né? Nada vai ficar como era antes. E tudo que puder ser digitalizado ou automatizado será. O que não puder ser digitalizado será extremamente valioso. Então, pensa, como tudo que puder será, ou está sendo já, ou será em breve, aquilo que não puder vai ser o novo ouro, a nova mina de ouro que nós vamos ter. E o que é isso? Criatividade, imaginação, intuição, emoção, ética. Esse tipo de bem, entre aspas, será o que será muito, muito valioso. Nossas competências de relacionamento humano serão nosso diferencial. E esse é o ponto. Talvez a gente tenha que nos voltarmos mais para esse tipo de competência que hoje a gente talvez não levemos tanto em consideração. Mas o que é competência? A gente fala muito em competências, inclusive é o nome dessa palestra, competências, né, para o futuro. E o que é competência? Tecnicamente falando, competência é um conjunto é a intersecção de três áreas, ou de três é, áreas que nós temos dentro de nós. Conhecimento, habilidade e atitude, que é chamado o chá. É essa intersecção que traz, que é a competência. O conhecimento é o saber. Para fazer um bolo, eu tenho que saber o que é um bolo. Mas não basta saber. Sabe o que é um bolo, mas não sabe fazer. Se você não sabe fazer, você não tem habilidade para fazê-lo. E aí você não terá a competência. E o terceiro grande pilar é a atitude. Não adianta nada eu saber, não adianta nada eu saber fazer se eu não quero fazer. Vocês já viram pessoas que apesar de terem toda a capacidade para fazer, não o fazem, porque não querem. Então, esses três pilares é que formam o que a gente chama de competência, que é também denominado o chá. Dentro das competências, nós temos dois grandes tipos de competências: os hard skills, que vocês já devem ter ouvido falar muito, e os software skills. Vamos lá. Os hard skills são as competências técnicas que se aprendem, são tangíveis e quantificáveis. Veja, é basicamente o que a gente normalmente coloca no nosso currículo. A grande maioria do nosso cursos de formação, o que eu já fiz, as coisas mais técnicas. Quais as competências técnicas que você precisa para o seu trabalho? Pensa aí, coloca duas aí no seu rascunho. Escreva duas. Vou dar os exemplos. Não quer dizer que, se não contiver as suas, não quer dizer que não são, mas tem que ser algo do tipo uma língua, aprender uma língua, uma graduação, um MBA, estatística, por exemplo, aprendizado ou uso, conhecimento de Excel avançado e uso dele, contabilidade. Esses são exemplos de técnicas que são hard skills e que são importantes para um trabalho de finanças, por exemplo. Não só essas, deve ter milhões de outras, mas esses são exemplos, ok? Hard skills são extremamente importantes, hein, gente? Não quero aqui. É importante dizer que, assim, se você não tem esses conhecimentos técnicos, fica difícil você trabalhar nas áreas técnicas, e as áreas, todas elas têm a sua técnica. Então, os hard skills são importantes. Mas existem também os soft skills, que são aquelas competências comportamentais e de relacionamento interpessoal. São subjetivas e intangíveis, mas não quer dizer que não podem ser desenvolvidas, não podem ser aprendidas, elas também podem ser. Pense em quais são essas competências soft skills necessárias para o seu trabalho. Anota aí do lado, uma ou duas.
Exemplos. Comunicação, uma boa comunicação, ter empatia, saber trabalhar em equipe, construir equipes e trabalhar em equipe, ter resiliência, saber ouvir, liderança. Esses são exemplos de soft skills que são bem comuns em serem necessários nas várias atividades dentro de uma empresa e a maioria também fora delas, tá? Também fora delas. Já dizia Peter Drucker, que é o pai que é o pai da administração moderna, que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. E pensa bem, como é muito mais simples medir uma habilidade técnica, contratar pessoas que tenham a habilidade técnica, tenham cursos, tenham feito já tenham feito coisas que são quantificáveis, é muito mais fácil contratar pelas suas habilidades técnicas, mas depois, se o comportamental não estiver, não se juntar a essas técnicas, acaba que a pessoa não se encaixa, as entregas são feitas tecnicamente boas, mas de forma comportamental não, e isso acaba tornando essa afirmativa do Peter Drucker uma verdade. O Fórum Econômico Mundial, toda vez que se reúne, ele monta as competências, ele faz um estudo de como vai ser o trabalho no futuro, sai todo um relatório a respeito, com muitas análises, é uma coisa bem completa, se vocês quiserem procurar na internet é fácil obter, mas ele também divulga quais as competências profissionais mais requisitadas para os anos que estão por vir. Cada vez menos ele faz muitos anos à frente, porque, como nós já vimos, fica difícil de planejar o futuro. Mas, enfim, as competências profissionais mais requisitadas até 2022, ditas pelo Fórum Econômico Mundial, são essas top 10 que eu vou te dizer para vocês aqui. Pensamento inovador e analítico, aprendizado ativo e estratégias de aprendizado. Pensamento inovador e analítico é o implementar o novo, fazer o novo acontecer. E saber fazer isso de uma forma não só sobrevoando, mas de uma forma totalmente detalhada e factível. O aprendizado ativo e estratégias de aprendizado. Nós vamos ver mais à frente, eu vou falar mais disso, de que o aprendizado é a grande chave para você se adaptar às novidades e estar por dentro desse mundo moderno. A criatividade, originalidade e iniciativa. Sair fora da caixa, se fala, ou até inventar novas caixas, agora já estão falando. Quer dizer, ser criativo nesse mundo de hoje é muito importante. É um mito dizer que você não é criativo. Todos nós somos criativos, nós nascemos criativos. Quando a gente é criança, a gente é super criativo nas brincadeiras, em tudo. Talvez o ensino que a gente tenha, a educação que a gente tenha, porque ainda é uma educação mais antiga, ela tolhe essa criatividade e a gente tem que descobrir isso novamente dentro da gente. Tecnologia, design e programação, num mundo tão tecnológico, não me espanto com essa colocação. Pensamento crítico e analítico. É o pensamento que não é simplesmente ir atrás de todo mundo, é aquele que analisa, vê, que tem seu próprio pensamento e sabe ter um pensamento crítico de forma a propor coisas novas. Porque se você concorda só com todo mundo e com tudo que está aí, novidade nunca vai acontecer. Resolução de problemas complexos, lembra do complexo lá do mundo VUCA? Olha aqui, os problemas agora são complexos. Liderança e influência social, inteligência emocional, essa está sempre presente em top 10, nós vamos falar mais disso. Racionalidade, resolução de problemas e ideação, que é um pouco inserir isso até nos métodos que são ditos hoje no design thinking, nos métodos ágeis. E análise e avaliação do sistema. Veja comigo que destas 10, olha que interessante, pelo menos 8 são soft skills. São coisas que a gente tem que desenvolver e que não é aquela coisa técnica. 80% das competências profissionais que o próprio Fórum Econômico Mundial apontou como top 10, no mínimo 80%, são soft skills. Então, essa é a importância da gente estar vendo isso. Volto a dizer, não menosprezando o hard skill. Aquele é um pré-requisito, é um pré-req. Se você não tem, você nem chega lá. Agora,
E depois que chegou, o que, que você tem que ter? Desenvolver ou focar? É nisso aqui, ok? Veja bem, é, olha essa frase. E eu queria que vocês fizessem uma, não o quem, mas o quando. Nossa juventude adora o luxo. É mal educada, não respeita a autoridade e os mais velhos. Adora conversar ao invés de se exercitar. Nossos filhos hoje são tiranos, respondem aos pais e maltratam seus professores. Quando vocês acham que essa frase foi dita? Quando eu digo o mês passado, o ano passado, o ano retrasado, o século passado, quando foi? Temporalmente falando. Veja, essa frase foi dita por Sócrates há 2.500 anos. Isso quer dizer o quê? Os conflitos de geração sempre existiram. E olha que se essa frase fosse dita não muito tempo de hoje, ela não seria totalmente mentira para muitas pessoas. Então, o ponto é que atualmente a gente tem mais pessoas diferentes convivendo em casa, na escola e no mercado de trabalho. Por quê? Lá na época de Sócrates, as gerações eram mesmo assim, já havia esse conflito de gerações, hein? Hoje, as gerações se transformam muito mais fortemente, de forma que a gente tem que criar X, Y, Z, Alfa, Millennials, enfim, novos nomes para essas gerações, de forma a contemplar essa nova característica delas. Eu vou passar muito rapidamente pela característica de cada uma dessas que a gente está vendo aqui, mas fica claro dizer o seguinte: é mais para ter uma noção, porque pessoas que nascem na mesma época, que estudam nas escolas na mesma época, que vivem numa sociedade que tem os mesmos problemas, que economicamente estão passando pelas mesmas virtudes ou os mesmos defeitos, enfim, elas tendem a ter reações parecidas. Mas quando você olha isso como um todo, isso é válido, mas quando você olha individualmente, não é. Então, é claro que nem todo baby boomer vai ser o que eu vou dizer aqui. Porém, em grandes linhas, são as características daquela geração. Os veteranos são os que nasceram antes de 46, têm mais de 70 anos hoje, viveram guerras, portanto, têm o sabor da guerra, não gostam de mudanças, são formais e disciplinados, comprometidos e leais, aguardam a hora certa para receberem a recompensa pelo trabalho. Escreva-me, é o seu lema. Os baby boomers, de 46 a 64, hoje tem de 53 a 70 anos, mais ou menos, são conservadores, pensam num plano de carreira, estabilidade financeira, educados com disciplina e rigidez. São ambiciosos, valorizam o status e o crescimento profissional. Telefone-me é o seu lema. Já a geração X, que tem de 39 a 53, são irreverentes, não tão sérios, respeitam as hierarquias, lutam por valores liberais, práticos e empreendedores, autoconfiantes e ponderados, isso quer dizer que são pés no chão. Eles usam a carreira como meio de ascensão social. Envia-me um e-mail ou um SMS ao seu lema. A geração Y, de 19 a 38 anos, viveu uma mobilização, são informais e divertidos, preocupados com o meio ambiente, tecnólogos, dinâmicos e multitarefas, impacientes, mutáveis, individualistas e competitivos. Trabalho como meio para atingir objetivos pessoais, prazer no trabalho, rápida ascensão, alta rotatividade. Encontre-me no Whats é o lema deles. A geração Z, hoje tem menos de 19 anos, são conectados, realistas e visuais, forte interação social digital, imediatistas, nativos digitais. Essa geração nunca conheceu um mundo sem internet. Nasceu, já tinha internet. Os valores são familiares para eles, são menos importantes que as interações digitais. É uma geração indoor, que fica sempre ali, dentro do telefone, dentro do computador, interagindo. Mostre-me um vídeo, é a marca dele. Já temos que criar outros nomes, né? A partir de 2010, as crianças os que são criança hoje são filhos da geração YZ, mas na verdade eles nasceram com a tecnologia e sabem interagir tão bem com elas, melhor do que a gente. Mas tem características ainda não definidas, porque é muito recente essa classificação. Quais as dificuldades da convivência
E essa convivência a gente está tendo total nas organizações. Então, pode existir conflitos de gerações, maneiras de pensar muito diferentes em virtude disso. Existem dificuldades para isso. Mas o que eu proponho é por que a gente não aproveita essa diversidade. Está comprovado que a diversidade, seja de qualquer tipo, de gênero, de raça, mas também de gerações, ela auxilia na criatividade, na inovação. E é o que a gente está precisando muito hoje. Então, por que não extrair melhor do encontro de gerações? Mas como que isso é feito? Sabendo ouvir o outro e respeitando a visão do outro também. Tanto do que é o mais jovem, como do mais velho também. Porque senão não existe uma adaptação a esse mundo. Fato é que competências comportamentais não são fáceis. Saber lidar com pessoas é difícil, porque cada um é um. Cada um tem suas características, mesmo dentro de uma geração. Você não pega duas pessoas iguais, porque elas têm crenças, comportamentos, valores, defeitos e virtudes diferentes uma das outras, formando indivíduos únicos. Que é, de um lado, o que é apaixonante nos seres humanos, mas o que é também difícil para entender toda essa leva de pessoas. Qual a premissa para se ter um bom relacionamento interpessoal? O que vocês acham? Pensa aí, escreve aí o que você acha. Qual que é a premissa? A premissa é ter o autoconhecimento. Por incrível que pareça, para você entender melhor o outro, você primeiro tem que se entender. Porque se você se olha no espelho e não entende aquela pessoa que está lá, como é que você quer entender aquele outro que está do teu lado, o teu colega, a tua família, o teu amigo, as pessoas com que você tem relação? Como é que você quer entender o outro se você não se entende? Então, o autoconhecimento é fundamental, porque você tem que conhecer seus pontos fortes e fracos e saber o que deve ser, o que você deve manter naquela tônica ou o que você deve fortalecer, aprimorar, trabalhar naquilo. Quanto mais informações de si mesmo você tiver, melhor será a sua atuação. Isso não há dúvida. Já isso não sou eu que estou dizendo e não é novo. Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Veja, a mente é complicada. O que a gente vê que está no consciente da mente são os comportamentos, que é a pontinha do iceberg. Mas isto, temos uma outra camada que é o pré-consciente. A gente ali tentamos entender essas coisas ainda e às vezes conseguimos, que são as emoções e os hábitos que influenciam os comportamentos. Mas existe a maior parte do iceberg que está na terceira e profunda camada, que é o inconsciente. E aí nós temos pensamentos, sentimentos, crenças, valores, que às vezes a gente não sabe nem como foi moldada, às vezes quando éramos crianças, muito jovens, que está num cantinho aqui, tem uma porta fechada lá, mas que, dada uma situação, ela vem à tona e vai influenciando a camada de cima, que influencia a camada de cima. Então, o autoconhecimento não é fácil, mas é necessário para a gente saber das nossas reações e saber atuar nas diferentes situações. Quando falamos de soft skills, de relacionamentos interpessoais, é preciso considerar vários outros atributos e a maioria desses aqui nós vamos passar rapidamente por eles agora. A inteligência emocional, como eu disse lá atrás, nada mais é de você ponderar a paixão, a emoção com a razão. Como gerenciamos nós mesmos, como lidamos com os nossos relacionamentos. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu indico o livro do Daniel Goleman, que é um psicólogo americano que entrou muito fundo nesse assunto e é um livro para quem gosta desse assunto, muito bacana, mas extremamente técnico, tá? Ele diz que para todos os empregos, para todas as atividades, se você comparar o QI, que é o coeficiente de inteligência, com a inteligência emocional, ela é. Os que têm sucesso, eles têm mais aprofundada a inteligência emocional. Veja que para todos os empregos é o dobro, mas quando a função é de liderança, então, nós temos de 85% a 15% esse percentual, o que vocês veem como aumenta muito. É claro, a função de liderança lida eminentemente com pessoas, apesar de, às vezes, o líder não entender isso. Existe um teste do marshmallow, que eu não vou me aprofundar muito aqui, mas veja no YouTube, coloca lá teste do marshmallow, Universidade de Stanford,
É muito interessante que desde criança já existe alguma inteligência emocional lá dentro e aquelas que se mostraram saber administrar essas emoções através desse teste, mais à frente os estudos mostraram que elas foram melhor na faculdade e depois ainda melhor nos seus. Então é uma coisa. Porém, para todos é dito que é uma coisa que a gente pode desenvolver também. É fácil? Não, não é fácil, mas nada na vida é fácil. A gente tem que ir em frente, que ser persistente e tentar. Empatia. Imagine você trabalhando num grupo e hoje em dia isso está muito. A sociedade está muito pouco empática, porque não aceita a opinião do outro, já entra rasgando, já entra discutindo. As redes sociais é uma discussão fora de série, porque cada um tem sua posição e não enxerga a posição do outro. Olha esse caso aqui, a empatia. Os dois estão certos, mas depende apenas do outro ir e ver a posição, na posição do outro, porque que ele está enxergando diferente. A habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa, compreender seus sentimentos, desejos, ideias e ações. Ser empático não quer dizer aceitar a posição da outra pessoa, mas é compreender. Não quer dizer que você vai assimilar para você. Você pode continuar com a sua ideia, mas você entendendo a ideia do outro vai ser mais fácil argumentar. E talvez até você mude de ideia, mas não necessariamente é. Caminhe alguns quilômetros no sapato de outra pessoa antes de criticá-la. Essa é uma máxima que tem sido, teve até uma exposição que tinha uma série de sapatos de cada um e foi bastante interessante. Não é necessário dizer que no mundo de hoje a comunicação é fundamental. E comunicação tem muito a ver com como eu me expresso, com o meu falar, mas não é só. É o domínio da fala, da escrita, da expressão corporal, da escultura, da escuta, da leitura e da observação. Saber ouvir, coisa que, de novo, acho que está difícil atualmente. Saber ouvir faz parte da comunicação, porque senão as pessoas assim nem ouviu o que o outro está falando, já tem uma resposta em cima. Calma, ouve, absorve, entende a posição do outro. Saber ouvir também é parte da comunicação. O Albert Mehrabian, que é um psicólogo da Universidade da Califórnia, fez um estudo em contextos em que existia inconsistência ou ambiguidade de comunicação, sentimentos, sensações e atitudes, e ele percebeu que apenas 7% da comunicação falada é que atingia as pessoas. Já o tom de voz atingia em 38%. Não adianta falar uma coisa que eu estou de acordo com uma voz ríspida, com uma voz dura. E 55% era importante os gestos e a fisionomia. Não adianta eu falar uma coisa agradável, com uma voz suave, se a minha fisionomia, o meu gestual, o meu corpo está contradizendo tudo que eu estou falando. Então, veja como comunicação quer dizer muito mais do que apenas falar. E liderança? O que é liderança? Liderança, na verdade, é a capacidade de conduzir um grupo de indivíduos, mas, no fundo, liderar e influenciar pessoas. Isso serve para gestores de equipe, mas também quem não é gestor oficialmente falando, tem que ter liderança. Aquilo que o Fórum Econômico Mundial colocou lá atrás para todos. Então, liderança é uma forma de atuar, é uma saber influenciar para que você consiga que o grupo chegue no resultado desejado. Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra, já dizia John C. Maxwell. E é disso que a gente está falando aqui. Olha essa pesquisa do Green Peak da Universidade de Cornell, que foi feita em 2019 e que saiu na CSA edição de agosto. Lá diz que os executivos capazes de construir boas relações com e entre times entregam melhores resultados financeiros, porque sempre se acha que o resultado financeiro você tem que ser duro, não tem que ligar para as pessoas e coisas como essa. Essa pesquisa já está mostrando que não é bem assim. E hoje o mundo está diferente. Temos que pensar nas pessoas sim. Se falamos de liderança e falamos de empatia, de comunicação, como não falar de motivação, que é aquilo que motiva as pessoas para a ação? A motivação, ela foi estudada mais recentemente e
os estudos mais recentes mostram que teve no mundo 3 tipos de motivação. A motivação chamada motivação 1.0, cuja premissa é a sobrevivência, é aquela na qual o ser humano possui um impulso biológico que inclui fome, sede e sede. Por exemplo, o homem está com fome e ele tem essa motivação para sair e caçar. Então, a premissa é a sobrevivência. Na motivação 2.0, que foi feita lá na época de Taylor e Fayol, eles levavam em consideração que o trabalho não é agradável. Dado que o trabalho não é uma coisa agradável, pensa na época das esteiras industriais, pensa em Chaplin em tempos modernos, o ser humano, portanto, precisaria de cenoura ou chicote para realizar um trabalho, porque o trabalho não é algo agradável, naturalmente ele não vai querer fazer. Então, recompensas e punições externas ou motivações extrínsecas eram necessárias para esse tipo de motivação. Hoje em dia, Daniel Pink, nesse livro, fala com maestria sobre a motivação 3.0. A motivação 3.0 já leva em consideração que as pessoas precisam ter autonomia, ou seja, liberdade para executar tarefas, elas que tomam decisão sobre a tarefa, porque se você receber tudo mastigadinho, que nem apertar um parafuso somente, você não vai se sentir realizado fazendo essa atividade. Excelência, tornar-se sempre melhor naquilo que faz. Então, quando ele gosta, quando ele tem autonomia, ele quer fazer cada vez melhor. E é, ao mesmo tempo, frustrante e sedutora, porque excelência você sempre pode ser melhor, então cada patamar que você atinge é legal, você se sente realizado, mas você sempre vê que pode evoluir mais ainda. E o terceiro é ter um propósito. Hoje, mais do que nunca, as empresas, e eu vi que a Natura parece ter um propósito, e deve ser muito interessante para vocês. Os empregados, os funcionários, eles são motivados por os propósitos das empresas, independente também de ter o seu propósito. E o propósito é a busca por algo maior, mais duradouro que o próprio ser humano. Então, é a intersecção entre o que você ama, o que o mundo precisa, o que você é pago para fazer e o que você é ótimo para fazer. Quer dizer, quando as pessoas... Não é fácil chegar nesse ponto, porque tem que levar em consideração tudo isso, a missão, a vocação, a profissão e a paixão, está tudo no mesmo lugar, mas quando a pessoa consegue, aí você percebe que é válida aquela máxima, de que se você fizer o que você gosta nesta intersecção, você vai deixar de trabalhar para o resto da vida, porque você vai estar se divertindo também. A resiliência é uma habilidade que foi trazida nesse contexto de comportamental humano da física, que é a adaptação ao novo. Nós já falamos que o novo paradigma é mudar e aprender sempre. Então, estar aberto para isso, ser resiliente para a mudança, adaptar-se à mudança é fundamental. E olha, por que é difícil? Porque o nosso cérebro não é construído para querer novidades. Ele quer fazer sempre as mesmas conexões que já havia feito, fazer o hábito, e isso é genial, porque lá o caçador ele precisava ter energia para outras coisas, e não para ficar fazendo novas conexões cerebrais. Mas o mundo mudou hoje, e hoje a gente tem que se abrir a essa possibilidade e promover isso. Eu vou pular esse filminho, porque acho que a gente vai estourar o tempo, mas lembrando, Charles Darwin já dizia, as espécies que sobrevivem não são as mais fortes nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Então, olha como a resiliência, já dizia Charles Darwin, é importante. Como que a gente vai se preparar para esse futuro que está chegando? Olha, 47% dos empregos vão desaparecer nos próximos 25 anos, os empregos que existem hoje. E alguns, como a gente já falou lá atrás, a gente tem noção quais são, mas outros acho que a gente nem imagina. E quem fala isso é a Universidade de Oxford. 65% dos alunos do ensino básico vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, tem crianças que estão estudando, a gente nem imagina, eles podem querer ser bombeiro, super-herói ou qualquer outra coisa, mas nem se imagina no que eles vão trabalhar, porque essas profissões não existem ainda. A engenharia genética evolui cada vez mais. O mapeamento do primeiro genoma humano demorou 15 anos e custou 13 bilhões de dólares. Hoje, só poucas centenas de dólares é possível fazer isso. Agora já deve estar até mais barato. A
cada 2 dias, atualmente, criamos tanta informação no mundo quanto a que foi criada no início da humanidade até 2003. Imagina isso, o CEO da Google falou. E olha, hoje nós já temos um mal que é tratado por psicólogos, o medo de ficar por fora. Portanto, a atenção é um novo patrimônio escasso. E já tem esse nome, esse medo de ficar por fora, que é FOMO, Fear of Missing Out. Imagine, então, tanta informação que a gente não tem mais atenção concentrada, a gente não tem mais foco. É muita coisa, é muita coisa. 50% do conteúdo adquirido no primeiro ano de um curso regular em uma universidade torna-se obsoleto no quarto ano, segundo o Fórum Econômico Mundial. Então, imagine que o pessoal está estudando, está no quarto ano, que aprendeu no primeiro muita coisa, 50% já está obsoleto. É muito forte, né? A lógica tradicional do ensino, na qual a pessoa se considerava formada após a conclusão de um curso universitário, acabou. Acabou, ninguém está mais formado, ninguém está pronto. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Por quê? Porque a gente vai ter que desaprender coisas que a gente fazia para reaprender e fazer de uma outra maneira, porque o novo continua vindo. Então, a gente aprender é o segredo. E como se aprende? Olha, lendo, nós gravamos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que falamos e 90% do que falamos e fazemos. Então, essa é a maneira de aprender. E não só ler simplesmente já não é mais suficiente. Então, esse é o conceito do lifelong learner. Precisamos aprender a vida inteira. Assim que você para de aprender, você começa a morrer, já dizia Einstein. Tanto crianças como velhos e adultos, adolescentes, enfim, qualquer idade, não existe mais o ser humano formado. O ser humano que se propuser a aprender a vida inteira vai estar um passo à frente. Terminando, a nova forma de trabalho é abraçar a tecnologia, mas não se transformar nela. No sentido de que, como nós vimos, ter habilidades de relacionamento humano, ter as habilidades humanas, vai ser o nosso diferencial para o futuro que está chegando. E acreditem, já está sendo hoje, já começou a ser hoje. Muita coisa vai acontecer e muita coisa vai nos ensinar que essas habilidades serão muito importantes. Bom, agora, já estão meus contatos aí, fique à vontade para me escrever, para me falar comigo, mas eu tenho algumas perguntas aqui, e eu vou lê-las e, à medida do possível, eu vou respondê-las, ok? Nós começamos com 10 minutos de atraso, vamos ver se a gente responde em 10 minutos. Podemos assumir que as mudanças da sociedade nos últimos anos estão deixando as pessoas menos preparadas para os novos desafios, porque essas mudanças não são mais intensas e mais frequentes? Porque essas mudanças são mais intensas e mais frequentes? Perfeito. Eu não tenho o nome de quem enviou, mas é isso mesmo. As mudanças são mais intensas e mais frequentes, e se a gente não tiver essa disponibilidade, essas características de resiliência, de adaptação à mudança e de aprendizado, nós não chegaremos a elas. Então, é nessa coisa que a gente tem que investir para ser diferente e para conseguir. Queria que ela falasse um pouco do perfil profissional especialista versus o perfil profissional híbrido. E queria perguntar também qual o papel dos líderes nesses momentos de mudanças e incerteza. Bom, o especialista versus o híbrido, cada vez mais nós vamos precisar. O especialista vai ser sempre necessário, porque é a habilidade técnica. Ele é sempre necessário, é como se fosse um T. Mas a cabeça do T, ela é o generalista. O generalista também é importante, porque vocês viram, o mundo VUCA, ele é um mundo complexo, é um mundo que uma coisa lá que eu nem imagino está influenciando aqui. Se eu não tenho essa visão genérica, eu não consigo fazer mais as associações e até melhorar o que o especialista tem que melhorar. Então, as duas coisas vão ter que coexistir, mas essa visão genérica de quase tudo, e não saber por saber, eu acho que hoje as pessoas têm opinião de tudo, mas têm opinião assim, eu formo opinião sem embasamento. Tem embasamento para formar opiniões. Ela é importante. Qual o papel dos líderes nesses momentos de mudanças e incertezas? Para mim é fundamental.
É fundamental. O líder tem que estar preparado, o líder tem que ser inspirador, o líder tem que ser aquele que eu olho, putz, eu quero ser que nem ele. Às vezes isso não é possível, e aí você vai ter que se virar e conseguir fazer isso sem uma liderança forte. Mas o líder é fundamental que ele tenha toda essa visão que a gente colocou aqui, e vocês viram como o Daniel Goleman fala, quando é líder, quando a pessoa é líder, o skill de inteligência emocional tem que ser muito mais aguçado. Vocês viram lá, né? Porque as empresas mais estabelecidas têm maiores dificuldades de ser sucesso no futuro, se ela fizer a mesma coisa que ela fez no passado, não necessariamente essa receita de bolo vai dar certo. Então, ela vai ter que se transformar continuamente. E transformar uma empresa grande, mudar a cultura de uma empresa grande é muito mais difícil do que criar uma pequena do zero, já com uma cultura nova. Então, sem dúvida, é um desafio. É impossível? Não, não é. Tem muitos exemplos de muita empresa que se adaptou e sabe viver e sabe conviver com isso, desde que ela faça uma mudança cultural dentro da empresa, porque a mesma receita, volto a dizer, não vai garantir. Porque as startups possuem grande dificuldade de escalar e continuar ágeis, será a porta das grandes empresas. Eu acho que aqui é totalmente um ponto financeiro. Quer dizer, a startup ela começa querendo conquistar o mundo, mas para conquistar o mundo você precisa também pensar no financeiro. E às vezes ela só pensa em vender, 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 ou ter muitos clientes, 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 mas não tem infraestrutura para isso. Então, aquela sabedoria dos conhecedores, juntados com o ímpeto dos jovens, tanto nas equipes como nas empresas, é algo que, se bem explorado, pode dar certo muito, porque aí você vai ter os dois lados trabalhando com as visões diferentes, mas para chegar num objetivo comum. Como se manter sempre atualizado das novas tendências? Quando surgiu a terminologia VUCA e qual o período que ela abrange? Olha, a metodologia, a terminologia VUCA, acho que já faz bem uns 3 anos ou mais que a gente fala em VUCA, acho que até mais. E o que ela abrange? Ela abrange a partir da quarta revolução industrial, que é aquilo que a gente falou lá, o mundo da modernidade líquida. À medida que as coisas vão sendo mais correm, 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 é isso que nós temos. Então, como se manter sempre atualizado das novas tendências? É aquela história que nós falamos de estar aberto a mudanças e aberto a aprender mais do que tudo. Porque as pessoas, às vezes, ok com a mudança, mas não está aberto a aprender. Aprender o novo, aprender a atuar com o novo, aprender a agir de forma nova. Isso que eu acho. Como podemos pensar de forma mais abrangente e entender que os competidores podem surgir de qualquer segmento de negócio, como transformar um atual competidor em parceiro de negócios, mantendo a saúde financeira de ambas as empresas? Você tem que ter uma visão. Este caso aqui mostra como você tem que ter uma visão estratégica generalista, para você entender que um competidor pode ser de qualquer ramo de negócio. Agora, você também tem razão, o competidor não precisa ser um inimigo. Às vezes, você e o seu competidor, vocês podem construir junto aquele mercado, ampliar aquele mercado. Então, não estou dizendo que tem que se aliar de forma efetiva, até em termos de sociedade, mas hoje em dia as empresas têm que se enxergar como membro de uma sociedade, onde tem fornecedores, competidores, acionistas, clientes, o cliente acima de tudo, e não achar que o competidor é um inimigo. Aumenta o mercado, trabalhe em algumas iniciativas para aumentar isso, para atender melhor esse cliente. Então, encarar o outro como inimigo também não é uma coisa legal. Porque essas 10 competências são ditas como sendo do futuro. Elas irão sobrepor o histórico profissional, ou seja, se eu apresentar essas competências, será mais importante que o histórico que eu tenho na carreira? Olha, é como eu falei, os hard skills são muito importantes. Essa palestra é muito mais sobre os soft skills. Mas por quê?
porque vocês vejam que são as competências que estão sendo exigidas no futuro. No futuro, por quê? Porque a organização, o Fórum Econômico Mundial, ele faz um estudo. Esse estudo é enorme, gente. Sabe? Se vocês entrarem lá na internet, vocês vão ver como o resultado desse estudo é enorme. Tem páginas e páginas. Aqui eu apresentei as competências, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Mas esse estudo é enorme e ele traz as tendências mundial para os próximos anos, para mostrar economicamente o que vai ser o futuro. É o que eu falei, às vezes esse futuro é até mais breve hoje, porque ele não consegue mais fazer uma previsão para 10 anos, como antigamente, consegue, mas muito mais high level. E, e é claro que sua experiência que você já tem, sua experiência profissional, seu histórico é sempre importante. Mas, se você também não tiver essas competências e características de inovação, inteligência emocional, liderança, resolução de problemas complexos, o mundo novo exige isso também. Se você atrelar isso ao que você já tem de histórico profissional, nossa, você vai ser um profissional imbatível. Por isso que eu estou enfatizando esse lado. Porque o lado técnico é importante, como eu falei, pré-requisito, mas o outro lado também é fundamental. Mas esse outro lado é o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer a diferença. Porque os profissionais, tecnicamente, têm muitos iguais, ou parecidos. Mas esses que têm essas características todas, já não é, já vai ser mosca branca. Qual é a melhor maneira de desenvolver soft skills? Primeiro com o seu autoconhecimento. Se você não souber qual o seu grau de criatividade, se você não souber como você é sendo líder, se você não souber o que te motiva, se você é resiliente, como é a sua adaptação à mudança, como você aprende, como você se comunica, se você não fizer uma autoavaliação, se você não se enxergar, você pode ter o auxílio de colegas para isso, de gestor, enfim, tem muitas técnicas para isso. Tem ferramentas, inclusive, técnicas para isso. Tem DISC, tem uma série de ferramentas, mas enfim, é uma série de coisas que se você... A melhor maneira de desenvolver soft skill é começar se autoconhecendo. E aí partir para aqueles pontos que você achar que são fundamentais em cima do que está sendo solicitado e que você tem que desenvolver mais. Mas nunca esqueça dos seus pontos fortes. As pessoas têm essa mania de só querer desenvolver o que ela não é boa, mas esquece seus pontos fortes. E outra, ser vulnerável hoje em dia, tem estudos mostrando que a vulnerabilidade é algo que é positivo nas pessoas. Mas ainda nós temos que batalhar muito para que a nossa sociedade aceite isso. Mas, na minha opinião, então, respondendo sinteticamente, que maneira de desenvolver soft skills? Comece pelo autoconhecimento. E aí você vai chegar à conclusão de que itens você precisa desenvolver. Como? Se você detecta que você tem um problema de comunicação, que você acha que se comunica bem, mas as pessoas não entendem bem, sempre ouço o outro lado. O outro lado é importante nessa história. Você vive num conjunto. A gente quer desenvolver soft skills para ter um melhor relacionamento interpessoal, um melhor comportamental. Então, se para o outro não é tanto assim, comece a trabalhar da maneira que você está escrevendo, peça feedback, vá em frente. Se o seu problema é liderança, veja por que sua liderança não está funcionando. Se você não está sendo adaptativo às mudanças, por que você está tão resistente? Enfim, cada um exige uma ação diferente, mas pedir ajuda, eu fazer essa autorreflexão, as duas coisas em conjunto, isso ajuda muito. Bom, essas são as perguntas que eu recebi por aqui, consegui respondê-las. Só lembrando que você vai receber uma pesquisa, responda, por favor, ajude a melhorar, nos ajude a melhorar, tanto ao pessoal que montou essa semana, como a mim. Eu gostaria muito de receber depois, porque eu vou aprimorando, eu gosto muito de receber feedbacks, posso aprimorar e devo aprimorar, e se vocês responderem o questionário, isso vai ajudar muito. Eu queria agradecer, para finalizar, aqui estão os meus contatos, eu estou à disposição de todo mundo. Queria agradecer a Aldra pelo convite, ao pessoal da Natura, que é uma empresa que eu, como cliente da Natura, é uma empresa que me inspira. Espero que inspire vocês também aí dentro, que seja bom de trabalhar. É uma empresa que me dá... Eu uso produtos da Natura e eu gosto muito dessa empresa, ela me passa algo positivo. Então, queria agradecer a atenção de vocês, obrigada pelas perguntas. Desculpa por ter começado atrasada, aí nós finalizamos atrasadamente também, mas agradeço muito e mandem os feedbacks,
que é muito importante para a gente. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Gratidão.